dessa forma, vamos dar início aí ao segundo bloco. O Wallace Targino, você tem 3 minutos para fazer sua segunda pergunta. O tempo é todo seu, fique à vontade. Bem, a minha segunda pergunta, ela também é bem objetiva, né? Como o Paulo pediu. Paulo, a Bíblia, em especial no Novo Testamento, diz, isso é uma pergunta, tá? A Bíblia, em especial no Novo Testamento, diz qual o dia que Jesus ou Paulo costumavam ir ao templo para pregar e ensinar sobre as boas novas aos gentios e aos judeus. Se a Bíblia diz um dia, eu queria que você me dissesse que dia era esse que Jesus e Paulo iam no templo pregar, veja bem, pregar e ensinar, como a gente faz hoje em dia, né? Porque evangelismo é uma coisa e ir ao templo para receber a palavra de Deus é outra. Então, eu quero que você me responda. Se na Bíblia ele fala o dia em que Jesus ia no templo pregar, ensinar, e Paulo também. E qual era esse dia que Jesus ia fazer isso? O Wallace, dentro do seu tempo aí, eu não sei como que ele responderia sim ou não da forma que você perguntou. Se você puder fazer de uma forma que ele consiga falar sim ou não no início e fundamentar, seria melhor. Tá, então eu vou fazer de novo, tá bom? Paulo, me responda com sim ou com não. Se na Bíblia, ou no Novo Testamento, mais específico, cita um dia específico no qual Jesus e Paulo iam no templo ensinar, pregar as boas novas aos gentios e aos judeus. E se tem esse dia, qual é o nome desse dia? Você tem 5 minutos, fique à vontade, o tempo é todo seu. Certo, a resposta é sim, existe exemplos de Cristo e os apóstolos ensinando, né, e anunciando a palavra de Deus no sábado, né? Assim também como existe em todos os dias, né? Eu não sei por que ele alega isso, porque ninguém nega isso. Isso é óbvio. O sábado é um dia para anunciar Jesus Cristo. O sábado é um dia para se adorar Jesus Cristo. O sábado é um dia de pregar as boas novas a Jesus Cristo. Ninguém nega isso. Pelo contrário, afirmamos isso e fazemos isso a tempo oportuno. Eu quero chamar a atenção novamente para o capítulo 5 e o versículo 42 de Atos, que diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Lembrando que Cristo passou 3 anos, né, no seu ministério, e nesse período ele foi pregar o evangelho, para anunciar as boas novas. E isso se deu todos os dias. Não só foi no sábado. Sábado só era um dia especial também para se pregar o evangelho. Ninguém nega isso. Pelo contrário, afirmamos isso com todas as letras. O sábado era o percussor, a glória do sábado repousava em Jesus Cristo. Isso é incrível. A observância sabática para o povo judeu era algo especial e incrível. Ninguém nega isso. Mas afirmamos com todas as letras. Era o dia de sábado que Cristo anunciou a salvação ao povo. E não só no sábado, como todos os dias. Eu não sei por que ele acha que as pessoas negam isso. Afirmamos isso aí. Por quê? Porque está registrado nas Escrituras. Agora, dizer que no domingo não se fazia isso é negar as Escrituras. Porque está escrito literalmente. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de anunciar, né, de ensinar e anunciar Jesus Cristo. E um desses dias, obviamente, era o domingo. O trem da lógica era o domingo. Agora, o que ele deveria fazer era simplesmente aceitar a evidência bíblica. Eu não estou defendendo algo que não esteja na Bíblia. Eu estou mostrando o que está escrito literalmente. É isso que está escrito, que era um dia de ensino, como qualquer outro dia. Não existe nada místico no domingo, como eles querem impor, achar que as pessoas estão impondo uma guarda de domingo. Não existe isso na palavra de Deus. O que existe é que Cristo ressuscitou no domingo e os apóstolos estavam reunidos no 8º dia novamente, né? No 8º dia novamente, depois desse dia, era o domingo novamente, porque 7 mais 1 é 8. Então, Cristo estava novamente no primeiro dia da semana, se reuniram com os apóstolos, e eles estavam reunidos onde Tomé ficou presente lá, e Cristo passou mais 40 dias com os discípulos, e depois desses 40 dias ele foi assunto aos céus,
e 10 dias depois, que foi num domingo também, que era o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos novamente no domingo, e foi a descida do Espírito Santo. Então, os eventos mais importantes da história do cristianismo aconteceu no domingo, que foi o evento da criação, foi o primeiro dia da semana, a ressurreição de Cristo, que Paulo disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão era a nossa fé, e era um dia que os discípulos estavam reunidos, porque a Bíblia diz isso, não é que eu estou inventando ou querendo colocar texto fora do contexto, não, é o que o texto diz literalmente, é só ler em João capítulo 20, né, o Evangelho de João capítulo 20, aos versículos 20 ao 28, né, onde fala isso literalmente. E o Pentecostes, como nós sabemos, que era 50 dias depois da Páscoa, então se contar vai dar certinho num domingo. Então, inevitavelmente os discípulos se reuniam no domingo, não tem como negar isso. Isso é óbvio. E o evento do Pentecoste, minha gente, para todos os teólogos, todos os historiadores bíblicos, se deu no domingo. A igreja nasceu no domingo, não que ela não existia na pessoa dos apóstolos, né, como membros do corpo místico de Cristo. Mas eles ficaram em Jerusalém, como foi a ordem de Cristo, fiquem em Jerusalém até a descida, até vocês serem revestidos de poder. Então eles ficaram, depois que Cristo foi assunto aos céus, né, 40 dias depois da ressurreição, 10 dias depois daquele dia, era o dia de Pentecostes, onde eles estavam se reunidos, né, no templo, e Cristo e o Espírito Santo pousou sobre eles passaram a falar novas línguas, que é essa que deu a possibilidade deles ir pregar o evangelho. Então a igreja cristã como uma instituição legítima que deu-se início à pregação do evangelho, se deu após o Pentecostes, e isso foi no domingo, minha gente. Então, o que a gente faz quando nos reunimos no domingo, além de ser um culto comum, como qualquer outro dia da semana, mas também lembra esses eventos apostólicos. Por isso da razão do domingo. Olha, Sardinha, você tem 5 minutos. Fique à vontade, o tempo é todo seu. Bem, eu acho que o Paulo ele não conseguiu entender a lógica. Reunião é uma coisa. Reunir para tomar diretrizes é uma coisa. Por exemplo, a minha igreja, quando vai ter uma reunião de comissão, eles fazem no domingo, fazem na terça, reunir para tomar decisões. O que nós estamos aqui debatendo é o culto. Culto é uma coisa, reunião é outra, certo? Culto você vai louvar a Deus, abrir a palavra de Deus, vai cantar, vai pregar. Reunião é uma coisa totalmente diferente. Estudo bíblico você pode dar no domingo, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É outra coisa totalmente diferente. Culto, nós estamos falando de culto. A Bíblia não ensina culto no domingo. Os próprios gentios de Atos, eles pediam para que os apóstolos e Paulo voltassem no sábado e não no domingo. Por quê? Porque era o culto de adoração a Deus. Não era estudo bíblico, não era reunião, não era reunião para tomar diretriz. O Paulo falou sobre a questão de Atos 20, o partir o pão. Naquela reunião, houve um acidente, um jovem caiu, se machucou ou até morreu, Paulo foi lá e ressuscitou. Antes disso, eles já tinham partido o pão, né? Já tinham feito, segundo Paulo, a ceia. Mas depois, no verso 11, eles voltaram de novo a fazer outra ceia dentro do culto, quer dizer, esse culto teve 2 ceias. Jesus, se eu não me engano, é Lucas 4, quando ele encontrou com aquelas 2 pessoas que ele foi caminhando quando ele ressuscitou, ele ali também ele partiu o pão. Ele deu graças e partiu o pão. Também foi uma santa ceia ali, também foi uma reunião da igreja ali também. Quando Tomé duvidou de Jesus se ele estava ressuscitado, ali era um culto, ou eles estavam com medo e se reunindo para tomar decisões. O Paulo tem que entender uma coisa: estudo bíblico, reunião para tomar diretrizes é uma coisa. Culto, nós estamos aqui discutindo e debatendo sobre o culto, a legitimidade do culto. O sábado, Deus deu todas as diretrizes como se tinha que se adorar ele no dia de sábado. Quando esse sábado, aliás, quando essa reunião caiu num dia diferente,
que não era o sábado, o sétimo dia, eles recebiam o nome de sábado também. Se caísse no meio da semana, mas era um ato de culto a Deus, de adoração, aquelas coisas, eles não recebiam o nome de domingo, não. Eles recebiam o nome de sábado. Sábado. Foi sempre assim. Então, o Paulo, ele tem que entender o que nós estamos debatendo aqui. Nós não estamos debatendo ensino bíblico, reuniões para tomar direito. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos falando de culto. Culto a Deus, que era feito só num dia, sábado. Os outros dias, quando caía durante a semana, eles recebiam o mesmo nome, sábado. Eles não recebiam o domingo, nome de domingo. Por quê? Porque não eram reuniões. Era culto a Deus. Todo culto a Deus era no sábado. E quando caía no meio da semana, recebia o mesmo nome, sábado, não domingo, certo? Então, o Paulo tem que saber diferenciar o que nós estamos debatendo aqui. Nós estamos debatendo reunião para tomar decisões, para levantar dinheiro para obras de caridade, como era o caso de Atos, quando arrecadavam dinheiro. Não é aquilo. É culto a Deus. Todo culto a Deus e toda a pregação que Paulo e Jesus fez sempre foi no sábado. Toda vez que os gentios pediram para eles irem pregar para eles, foi no sábado, não foi no domingo. Era isso que eu tinha a dizer. Paulo Furtado, você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. O tempo é todo seu, fique à vontade. Certo. Eu vou ser direto na pergunta, né, para que depois eu vou explanar as razões da minha pergunta, né? Jesus, né, deixou 2 cerimônias. Nós sabemos que Cristo deixou 2 exemplos de cerimônia que a gente deveria seguir, né, que era a ceia do Senhor, né, e o batismo. Então, esses 2 eventos, né, essas 2 práticas, deveriam ser pendurados até os dias de hoje, né? Que na ocasião teve também o lava-pé, enfim. Mas não temos... o lava-pé seria a forma humilde, né, de demonstrar o culto cristão, né? Segundo, né, o batismo e a ceia do Senhor. Esses foram os 2 exemplos que Cristo nos ordenou a fazer, né, e pendura até hoje. Agora, a minha pergunta Jesus deixou o batismo e a ceia do Senhor, 2 cerimônias, a ser obedecida. Então, posso afirmar que Atos capítulo 8, versículo 38, que fala, né, que Filipe e Eunuco desceram as águas e foram batizados, né? Então, Filipe batiza Eunuco ali em Atos capítulo 8. E em Atos capítulo 20, demos o exemplo que os discípulos partem o pão, né? Esse é o único exemplo bíblico que a gente vê a ceia do Senhor sendo praticada, né, depois da ressurreição de Cristo, depois que Cristo é assunto aos céus. Então, a minha pergunta os discípulos se reúnem para partir o pão, que havia, né, no dia seguinte, né, que a prática se prolongou até a meia-noite. Eu gostaria de saber do Wallace. Wallace, existe algum exemplo bíblico da ceia do Senhor sendo praticada pelos apóstolos após a ressurreição de Cristo? Essa é a minha pergunta. Eu quero que você me responda sim, que existe. E você pode mostrar o texto, se não tiver, não precisa mostrar. Ou diga não. E mostre as razões por que não tem um exemplo, os discípulos praticando a ceia do Senhor, né, sendo que era uma ordem, e vemos Paulo, Filipe, os apóstolos batizando, né? Há vários textos eles se batizando. Lembrando que, só reforçando, o culto cristão, o Wallace, tem 2 bases principais: a leitura da palavra e a explanação dela. Isso é um culto. Wallace, só o fato de eu e minha esposa nos reunir e falar de Deus, orar, louvar, ler a Bíblia e comentar ela é um culto, Wallace. Um culto é isso, Wallace. Um culto é uma reunião cristã. Quando 2, 3 pessoas estão em um único propósito, isso é um culto, Wallace. Wallace, e os cultos cristãos se dava todos os dias. E o ensino da palavra, Wallace, é um culto a Deus. O que é um culto a Deus, Wallace? É a explanação da palavra de Deus. Isso é um culto. Então, quando a gente se reúne para falar das coisas de Deus mesmo... 5 minutos, perdão, para fazer a sua resposta. Fique à vontade.
É lógico que existe exemplos dos apóstolos praticando a ceia do Senhor, isso é fato. Eu não me recordo direito o capítulo, mas o livro em Coríntios fala sobre o rito, né, da ceia do Senhor. Só que o que o Paulo confunde, eu não estou dizendo que não tem a ceia do Senhor só que existe um rito. Jesus, na ceia, ele fez todo aquele ritual, ele partiu o pão, entregou e proferiu aquelas palavras. Esse é o meu corpo que é dado por vós, esse é meu sangue que é dado por vós, e fazer isso em memória de mim, certo? Eu quero saber se em Atos 20 foi dito essas palavras. Não foi dito. Não foi dito, então não foi ceia. Porque Jesus ensinou o procedimento. Então, pegar como base esses versículos que o Paulo pega para dizer que o partir o pão é a ceia do Senhor, isso é uma forçação de barra. Porque existe um ritual para a ceia do Senhor, que eu sei que a igreja dele pratica, a minha pratica, que se repete as palavras de Cristo. Isso é dito no Novo Testamento. Se eu não me engano, Coríntios diz, e tem outras passagens que eu não me recordo agora de cabeça. Eu não nego isso. Agora, o que o Paulo tem que entender, o que nós estamos discutindo aqui, é o culto no templo. No templo. Se tem legitimidade para o domingo, isso na Bíblia não tem. É certo quando dois estão reunidos, ali é um culto. Nós estamos falando da legitimidade de você ir ao templo e orar a Deus como era feito no dia de sábado. E que os próprios gentios pediam para que eles retornassem no sábado, no templo, para fazer a pregação. É isso que nós estamos debatendo aqui. Nós não estamos debatendo que se numa reunião chega os meus irmãos aqui dentro da minha casa e nós vamos louvar a Deus, que isso não é culto. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos falando do culto igreja. Isso não existe base bíblica para isso. Não existe. A ceia do Senhor, nos versículos que o Paulo está querendo defender, não demonstra um culto dominical. Porque partir o pão, se você for se aprofundar, existem as palavras que você tem que dizer na hora que vai se fazer a ceia. Eu quero saber se lá em Atos, se lá em Lucas, que fala sobre Jesus andando, se ali houve ceia. Não houve ceia. Não houve ceia. Não foi proferido aquele rito da ceia que Jesus... A nossa igreja tem pouco costume lavar os pés dos irmãos antes da ceia. Nós lavamos os pés para praticar a ceia, certo? E depois nós somos acusados de acreditar numa coisa que a Bíblia não ensina, né? Eu não estou aqui discutindo com o Paulo se você estando em duas pessoas, você não está... Eu estou falando do culto, torno a repetir, culto indo no templo para se louvar a Deus. O domingo não tem base bíblica para isso. Pegar Atos 20, capítulo 7, para dizer que ali foi a primeira ceia, isso não é verdade. Por quê? Por quê? Porque não se proferiu as palavras que Cristo mandou fazer em memória dele. Repetir, que a Bíblia ensina, em Coríntios tem lá o que tem que ser dito. E em Atos não foi dito. E as outras passagens que o Paulo quer demonstrar, não teve esse ritual. Não teve lava-pés, não teve Paulo proferindo essas palavras. Não teve. Entendeu? No texto que eu estou falando de Atos, não teve para querer dizer que ali houve uma reunião. Torno a repetir, reunião para tomar diretrizes é uma coisa. Culto é outra coisa. É isso que o Paulo... Parece que a gente está debatendo um outro debate aqui. Não o debate que nós propomos. Paulo, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, o tempo é todo. Bom, gente, eu estou assim pensando. Quer dizer que para o conceito do Oz, já bem que ele não representa, né, a grande maioria, que para ele o culto só tem que ter esses requisitos que ele sugeriu aí. Gente, um culto a Deus é simplesmente uma reunião cristã. O fato de eu estar reunido com 1 ou 2 pessoas ali já é um culto a Deus.
essa forma litúrgica que a gente tem do culto hoje, isso se deu por causa da liberdade cristã, meu Deus do céu. Mas a igreja perseguida, como é que ela se reúne? São pequenas pessoas. Eles se reúnem ali para orar, cantar e adorar a Deus, pronto. Ali é um culto cristão. Até a pessoa como indivíduo pode adorar a Deus ali e Deus recebeu o seu culto. Rapaz, eu fico impressionado como é que ele tem que negar o óbvio, né? Porque ele negando o óbvio, ele justifica, ó, não teve um culto no domingo, né? Então, para isso, ele tem que dizer que para ser culto tem que ter todos esses rituais que hoje tem, né? Que é cântico, o horário do cântico, depois a leitura. Esse forma que a gente faz segue-se a base bíblica, que é canto, né? Leitura da palavra, explanação, e qualquer elemento desses aqui, meu amigo, é um culto a Deus. Se eu louvar a Deus, eu estou cultuando a Deus, meu Deus do céu. Se eu preciso só louvar a Deus. Se eu só louvar a Deus, isso é um culto a Deus. Eu estou cultuando a Deus. Cultuar é prestar reverência a Deus. Isso quer dizer culto. Culto não precisa seguir esse protocolo que tem hoje, não. Onde é que está o parâmetro bíblico para isso? O que a gente vê é que tanto o povo judeu, zelosos judeus, faziam era louvar a Deus, ler a palavra, pregar o evangelho, ensinar. Isso são elementos do culto. Então, qualquer ato feito por isso é um culto a Deus. A própria palavra de Deus diz que o que a gente fazer, se faça para a glória de Deus. Então, o que eu faço, até mesmo no meu trabalho diário, né, se eu estou trabalhando com zelo, amor e verdade, eu faço isso para a glória de Deus. Então, até a minha forma de agir deve ser também um culto a Deus. Onde é que já se viu dizer que o culto a Deus se dá somente dentro da igreja? Não existe isso. Meu Deus, é isso que ele quer, que dá para imaginar que ele quer dizer isso. Mas um culto a Deus, já volta a afirmar, eu e minha esposa e meus filhos fazemos um culto em casa. O que a gente faz? Canta, lê a palavra, ora, explana o que a palavra diz, e não precisa seguir o protocolo dessa cronologia. Eu posso só ler a palavra de Deus e orar, eu estou cultuando a Deus. Isso é um culto a Deus. Entendeu? E, inevitavelmente, voltando a repetir, os eventos bíblicos da ressurreição é que legitimiza o culto dominical. E a própria igreja adventista tem culto dominical, né? Primeiro, o Wallace já admitiu, né, que Cristo é o Senhor do domingo. Ele admitiu isso com todas as letras, né? Então, se Cristo é o Senhor do domingo, então ele sobrepõe esse dia. Então, esse dia também é um dia de adoração, né? É o sol da justiça que resplandece em nossas vidas, e que é o próprio Cristo. Cristo é esse sol da justiça sobre nós. Entendeu, meus amigos? Eu fico até impressionado, porque eu imaginava o seguinte: esse texto aqui de Atos, capítulo 5, versículo 42, seria o óbvio para ele, mas parece que ele está negando o óbvio. Vou ler novamente. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Então, esse dia era um dia de culto e adoração a Deus. Ensinar, anunciar a Deus é para a glória de Deus, se engrandece a Deus. E culto é o que, minha gente? Culto é exaltar, é venerar, é adorar algo. Isso é culto, é prestar culto. Um outro exemplo, quando eu zelo demais por alguma coisa, quando eu dou importância demais para uma coisa, eu estou cultuando aquilo. Eu estou dando uma devida atenção que eu não deveria dar para aquele objeto. Isso é um culto. Então, quando eu me reúno para anunciar Jesus Cristo, isso é um culto. Isso eu estou fazendo para a glória de Deus. Tá certo? Obrigado.